Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e hoje eu estou aqui para falar, enquadramento zero, né? Para falar sobre esse livrinho da Eclésia que eu já li faz 500, 400, 300 anos e não vim fazer a resenha para vocês por falta de tempo. E hoje, quase que por falta de saúde, né? Mas vai dar tudo certo. Gente, olha, eu queria muito falar desse livro com vocês porque eu tenho toque. Se eu li o livro, botei na lista, vou fazer esse vídeo. Parece, já falei isso aqui há muito tempo aqui com vocês no canal, que parece que eu não terminei de ler o livro se eu não fiz a resenha. Eu queria ser organizado, ter toque assim com as coisas que eu tiro do lugar, por exemplo. Mas tudo bem. Tirando isso, gente, eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, confira a lista que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu sempre coloco aqui alguns livros que eu indico sobre o assunto, ou vídeos que eu já falei alguma coisa sobre isso, enfim, dá uma conferida, tá? E se você ainda não é membro do canal, se torne membro, porque a gente vai ter novidades para membros aqui nesse canal. Então, o que tem nesse livro aqui, gente? Poesia. Esse livro não é um livro apologético, é um livro sobre purgatório, mas não é um livro apologético. Ele é um livro de devoção. Então, pra quem... Oi, Marlúcia. Ficou ótimo. Roupas pra guardar, né? Enquanto minha mãe tá me ajudando aqui, eu tô gravando. É isso. Então, uma coisa que eu adorei nesse livro, eu já tinha lido a introdução desse livro há muito tempo, e quando eu reli, falei, eu tenho que falar isso com o pessoal. Esse padre aqui, padre Frederick William Faber, ele é um padre que participou daquele movimento de Oxford. Participou, assim, na época que ele foi ordenado como padre, como pastor anglicano, ele estava acontecendo esse movimento lá de Oxford. E ele meio que ficava olhando e falava assim, tem uma coisa estranha acontecendo. É uma coisa boa, mas é uma coisa estranha. E o que foi esse movimento de Oxford? Eu vou ler para vocês aqui, ó. O movimento de Oxford, cujo líder incontestável era John Henry Newman, se insurgia contra o racionalismo, que atribuiu a razão humana à fonte única e prova final da verdade, o liberalismo, o eracianismo dentro da igreja anglicana. E ele se constituiu essencialmente numa renovação da vida espiritual dentro da comunidade anglicana. Aí, olha só. E não deixa de ser irônico, mais completamente lógico, que quanto mais o movimento lutava contra esses três males, mais se aproximava da Igreja Católica, que é de fato o único inimigo de todos os males do mundo. Gente, isso eu vi muito, assim, quando eu tava entrando na Igreja Presbiteriana, eu via um grupão de jovens entrando na Igreja Presbiteriana, sabe? Um movimentão, assim, no Facebook, de grupos falando da fé reformada. Aí o pessoal começava a seguir, né, Hernandes Dias Lopes, principalmente o Augusto Nicodemos, e aí tinha também o Jonas Madureira, e foi um super movimento. Eu vi muita gente começar a estudar a fé reformada. E agora, né, há pouco tempo atrás, a gente está vendo muita gente que fez esse movimento da fé reformada para a Igreja Católica. E parece que é um processo, assim, né? Hoje, um dia depois que a Priscila Queiroz deu o testemunho dela lá no canal do professor Eduardo Faria. Eu vou deixar o link aqui embaixo da live. Gente, é uma aula. É uma aula. Aquilo ali não é testemunho, né? E eu sou super fã dos testemunhos lá do apostolado. E você vai vendo como que o movimento é muito parecido. Embora a Priscila não tenha feito o movimento da fé reformada. Mas aí você vê a Thaisa, o Eduardo, o Tiago. Aí você vai vendo tudo... Um pessoalzão assim que fala, eu era da Assembleia, fui pra Presbiteriana, fui pra Católica. Eu era da Batista, fui pra Presbiteriana, fui pra Católica. Você vai vendo o pessoal seguindo a tradição. E foi isso que aconteceu, né, no movimento de Oxford. As pessoas estavam querendo sair, né, daquela loucura que estava acontecendo ali na igreja anglicana, iam se aproximando da High Church, que era uma igreja anglicana bem mais catolicizada, eu acho que é assim que fala, e acabavam desembocando na Igreja Católica. E o padre Faber ele falou assim, né, durante o movimento lá de Oxford, ele falou assim, a transubstanciação tem me incomodado. Não que eu me incline a ela, mas é que eu não lhe encontro nenhuma refutação. Então, você vê bem, né, que esses contatos com a fé católica foram levando o padre Faber para a fé católica. Ele foi visitar o Vaticano, ficou assim, apavorado com as coisas que falavam do Vaticano, que era mentira, né? Que a Igreja Católica que ele via lá não era exatamente o que as pessoas falavam. Ele fez tipo uma defesa, sabe? Ele foi na missa e aí ele depois escreve uma defesa da Igreja Católica, sabe?
Aí ele visitou também o Papa e ele recebeu uma bênção do Papa ainda sendo anglicano. Achei isso muito interessante. Quando ele voltou isso foi em 1842. Quando ele retorna a Elton, ele assumiu como pároco e ele começou a se encantar por São Felipe Neri, e que é o do oratório, né? Vocês depois eu tenho aqui a biografia de São Felipe Neri, uma hora eu quero ler. E aí ele fala o seguinte, que ele começou a mudar algumas coisas dentro lá da igreja, da paróquia dele, e isso também é interessante. Ó, o resultado foi que a capela vizinha ficou quase vazia, e os jovens começaram a comungar frequentemente, e até mesmo confissões eram ouvidas. Você pensa bem, tem algumas pessoas que contam isso nos relatos de conversão, de que elas tentam fazer, como é que eu faço para não ser católico, mas viver uma vida mais ou menos católica, né? Não tem como. E aí, essa introdução desse livro do Purgatório é contando como que ele se converteu. É um relato muito bem feito, muito conciso, né? São poucas páginas, mas que dá para você se deliciar aí com o testemunho do Padre Fábio. Mas vamos falar do Purgatório? O pensamento acerca do inferno. Ele vai falar o seguinte, que a ideia do inferno e a ideia do purgatório são duas ideias que nos ajudam a entender a gravidade dos nossos pecados. Mas pensar no inferno, você tem que pensar nele muito rápido, porque você não tira muito fruto do pensamento do inferno. Ele é só um desespero, sabe? E dali também se tira alguns frutos de glória a Deus, né? De glória da misericórdia de Deus. Mas não é ali que a gente deve buscar. Então ele vai apontar para o purgatório. Ele fala assim, ali está a graça que não deu fruto, ou cujos frutos apodreceram na árvore. Ali estão os sacramentos que foram em vão. Ali a cruz fracassou, e os propósitos amorosos de Deus sofreram uma resistência bem-sucedida, e foram completamente vencidos. Ainda assim, é de fé que Deus colhe imensa glória dessa inexprimível escuridão, pois a alma perdida é um louvor involuntário à justiça de Deus. Então, o que acontece com a alma no inferno ainda glorifica a Deus. Por quê? Porque é a justiça dele colocada a termo, né? Então, mas ele vai como é que fala? Ele vai fugir um pouco desse pensamento para falar do purgatório. Ele é, o pensamento do inferno, infelizmente, uma repreensão aos corações insensíveis dos homens. Mas, afinal, a cruz de Cristo não tem tido melhor auxílio na terra que o insuportável fogo do inferno? Muito interessante, ele não vai deixar de falar, né? E tem uma coisa que eu anotei aqui, eu risquei o livro, não pode, gente, mas é porque não tinha como eu fazer de outro jeito. Heresias que negam o inferno. Tem muita gente que nega o inferno. Até mesmo dentro da Igreja Católica tem uma linha de teólogos malucos, retardados, que querem negar a existência do inferno, que são aqueles, como é que é o nome? Universalistas, né? Eu tava lendo um livro sobre isso, é aquele Igreja em Crise, aonde vai falar sobre essa crise de fé teológica, que vai tentar levar todo mundo para o céu só pela força do pensamento, né? Porque é só Jesus. E aí, depois vai ter resenha desse livro aqui no canal, e aí eu falo mais sobre o universalismo dentro da Igreja Católica. Aí ele vai começar a falar aqui no capítulo 2, a devoção às almas do purgatório. Ele diz o seguinte: se o céu e a terra estão repletos da glória de Deus, assim também se passa com aquele lugar muito melancólico e interessante, onde os prisioneiros da esperança são impedidos pela amorosa justiça de seu Salvador de desfrutarem da visão beatífica. E ele vai falar que devoção às santas almas do purgatório é muito frutífera. O efeito da oração por elas não é infalível, tá? Obstante ser muito mais certo do que o efeito da oração pela conversão dos pecadores, porque os pecadores podem colocar muito mais obstáculos à conversão. Mas a oração pelas almas do purgatório é muito mais frutífera. E aí tem uma discussão de Santo Tomás falando se a gente deve rezar mais pelos pecadores ou pelas almas do purgatório. E ele diz: parece que a autoridade de Santo Tomás pode ser citada em apoio ao irmão Benedetto, quando ele diz: rezar pelos mortos é mais aceitável que pelos vivos, pois os mortos estão em grande necessidade disso e não podem se ajudar, como podem os vivos, né? Então, não existe mérito no purgatório. Então, tudo que alivia as almas do purgatório vem de nós, da igreja militante. Já os pecadores, além deles colocarem empecilhos para a salvação, eles ainda podem fazer alguma coisa, eles podem se arrepender, eles podem buscar o sacramento, eles podem buscar, né, a confissão dos seus pecados.
e tudo mais. E existem duas visões do purgatório, que ele aqui vai nesse livro tentar mostrar que elas podem andar juntas, que é a visão do desespero e a visão da alegria, né? O que sentem as pessoas no purgatório? Elas sentem mais alegria ou desespero. E eu vou contar pra vocês, né? Quando ele vai falar que tem alegria no purgatório, você fica assim, meu Deus, do que ele tá falando, né? Como que pode ter alegria no purgatório? Mas é muito interessante que quando a gente fala de alegria aqui na Terra, a gente fala de momentos prazerosos por tempo indeterminado, prazeres sensíveis ao tato, ao paladar, né? Então, ou prazeres sensuais. E então você não pensa na alegria, no que é alegria de fato, que é a alegria dos santos, que é a alegria que se encontra no sofrimento. E é muito esquisito falar de alegria no sofrimento. A nossa mente começa a gritar quando a gente fala isso, né? Mas a nossa alma fala, existe realmente, porque nós não estamos em casa. E é exatamente por isso que quem está no purgatório tem uma alegria, porque ele está na porta de casa. Ele sabe que ele vai para casa. Então é essa alegria que suporta o sofrimento necessário para chegar até a visão beatífica. Então, uma vez me contaram, eu nunca li, eu ainda não consegui achar esse trecho de Lewis, em que ele fala que ele desejaria o purgatório, porque ele sabe que o quanto de mancha que tem na alma dele pelos pecados que ele cometeu, e que é uma visão muito misericordiosa. Realmente, né, você vê a pureza de Deus com a alma perdoada, mas ainda manchada por aquilo que você fez de pecado, sofrimento. Você está diante de Deus e Deus vê toda aquela sujeira. Você não quer aquilo, você quer estar limpo diante da pureza de Deus, né? Então, é exatamente isso que ele vai falar. E o sofrimento é como o sofrimento do inferno. Agora, olhando para o purgatório, entender o peso dos nossos pecados, o peso de cada coisinha que a gente faz de errado diante da pureza de Deus. Ele diz assim, o que não somos levados a pensar sobre cumprir nossas devoções com um mero espírito de formalidade ou por hábito, que mudança não deveria operar em nossa vida? Não é a pureza de Deus algo terrível, indizível, adorável? Aquele que é ele mesmo um ato puro, continua a agir, multiplicando os seus atos desde a criação, e ainda assim continua imaculado. Ele está sempre se mesclando com a mais inefável complacência com tudo que lhe é inferior, e ainda assim sem mácula. Lembre-se, o que a alma sofredora disse tão simplesmente, ainda assim com tanta força, a irmã Francisca: os homens, enquanto no mundo pouco pensam em suas faltas, e o quão rigorosamente elas pagarão por elas aqui. Então, grande fonte, né, de intimidade com a ideia do purgatório é o que alguns santos recebem de revelação das almas do purgatório, né? Então, a gente deve procurar para a gente poder entender, principalmente se você acha o purgatório uma ideia meio vaga, meio fantasiosa, aí você precisa procurar o testemunho dos santos em relação ao purgatório. No final do livro, ele vai dizer como que a devoção às santas almas do purgatório cumprem tudo que a gente deve cumprir na nossa vida como cristão, né? Então, a caridade, a fé, o amor, a esperança, tudo isso, as obras de misericórdia, né? Tudo isso a gente cumpre rezando pelas almas do purgatório, pagando, né, missas, participando de missas pelas almas do purgatório. E aí, gente, tem um detalhe, né? Não é só colocar ali no ofertório, eu ofereço essa santa missa pelas almas do purgatório. Você precisa participar da missa, gente. R$2, R$3, R$5 que você der, você participa da missa pelas almas do purgatório. E a santa missa é impressionante. Ela realmente alivia o sofrimento das almas do purgatório. Outra coisa também que ajuda muito são as orações, né? Então, ejaculatórias em relação às almas do purgatório, pequenos sacrifícios, pequenas dores, pequenos incômodos. Quando você se lembra das almas do purgatório, você também faz bem para sua alma, porque você se lembra da morte, você teme mais o pecado venial, os seus defeitos. Tudo isso por se lembrar das santas almas do purgatório. E com certeza você ganha um amigo no céu, né? Quando essa alma que você está rezando entra no céu, ela tá te devendo. Então, você precisa retomar esse pensamento do purgatório na sua vida cotidiana. E ele ajuda a gente a fazer isso. Aqui no final, ele tem prática cotidiana, tá vendo? Aí tem uma oração para todos os dias, consagração do dia. Aí você começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até sábado. Ele tem aqui no final do livro para você fazer todos os dias se lembrando das almas do purgatório. Gente, é muito bom esse livro. É um livrinho precioso. É aquele tipo de livro que, se um dia eu resolver vender todos os meus livros da minha biblioteca, ele vai entrar na lista ali dos que eu não vou vender, porque realmente é muito bom. Então é isso, gente. Eu vou terminar com vocês esse vídeo aqui. Benjamin tá me chamando.
E eu vou deixar aqui embaixo o link de compra para ele também, se vocês quiserem conhecer esse livro. Vale muito a pena, vale realmente muito a pena. Então é isso, tchau, tchau.